Bem, então, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Jesus ampara o nosso propósito de nos reunir aqui, para os estudos doutrinários, com esse tema importantíssimo, para todos nós, tem tudo a ver, com um estudo que a nossa irmã fez, que é sobre a reencarnação. Então, ré é volta, ou seja, nós voltarmos de novo à carne, Então, a reencarnação, nós sabemos que ela é, assim, importantíssima no sentido de que nos ajuda, a nos melhorar. Nosso progresso está condicionado, à nossa reencarnação. Então, quando Jesus desceu do Monte Tabor com Pedro, João e Tiago, havia subido de manhã, e ali no sopé os outros 9 ficaram, ele só subiu com Pedro, João e Tiago. Passaram a manhã, passaram a tarde, chegou a noite, a madrugada. De repente, Jesus se transfigurou, Mudou suas faces. Ficou lucífero, com a luz que saía dele, as conquistas dele, Como esse espírito mais velho do que nós, que hoje está aqui em nome de Deus para clarear os nossos caminhos, Brilhe a vossa luz. Então ele tornou-se lucífero. Liberou o ectoplasma, e ao liberar o ectoplasma, de repente Moisés e Elias se materializaram. Aí Pedro falou: Senhor, queres que façamos uma cabana para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Quer dizer, as materializações eram claríssimas, Aí no momento que ele fala isso, uma nuvem envolveu todo o grupo ali. 2 irmãos do Antigo Testamento materializados e os 4 agora reencarnados. Esse é meu filho bem amado, em quem deveis crer, disse uma voz que saiu dessa nuvem. Esse é meu filho bem amado, em quem deveis crer. Então Jesus dialogou com Elias e com Moisés. Houve um diálogo entre eles. Depois que as materializações se desfizeram, já era de madrugada para amanhecer. Desce então Jesus, Pedro, João e Tiago. Boa noite. Tudo bem, Zé? Então, ao descerem do Tabor, no meio do caminho aproximadamente, Simão Pedro vai perguntar assim: não era mistério, Senhor Jesus, que o Elias viesse primeiro? Mas Elias já veio e vocês não o conheceram. E era do João Batista que ele falaram. Então, nunca em passagem nenhuma das narrativas evangélicas nós vamos ter uma condição dessa, claríssima, acerca da reencarnação dita pelo próprio Cristo, em lugar nenhum. Então, numa outra feita no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, nascer de novo, Nicodemos era um doutor do Sinédrio. Ou seja, ele participava dos 70 senadores do grande Sinédrio. Eles tinham um poder tamanho que seriam capazes de tirar a vida de uma pessoa como tiraram de Jesus. Mais tarde, o Saulo tiraria a vida do Estevão e outros, Então, o grande Sinédrio, na época, tinha esse poder. E tinha um pequeno Sinédrio com 23 participantes. Essas eram as causas menores. Então, nessas causas menores, a gente vai encontrar condições, assim, menores. Problemas, às vezes, daqui e dali, pequenos problemas. Mas os grandes problemas eram do Sinédrio maior. E Nicodemos fazia parte desse grande Sinédrio. E Jesus dizia que era necessário nascer de novo para alcançar o reino de Deus. Era necessário nascer de novo. Aí ele foi, aproveitou que Jesus estava em Jerusalém com os apóstolos, e ele foi lá, Estava em casa de amigos. Senhor, o Senhor, a gente bem percebe que o Senhor veio em nome de Deus nos ajudar. As curas extraordinárias que o Senhor faz.
o seu verbo eloquente, que nos mostra o caminho. O Senhor veio da parte de Deus. Eu gostaria de saber do Senhor, como é que eu posso, com essa idade, com essa altura, tornar e entrar no ventre da minha mãe? Olha, bem claro, né? Como é que eu posso tornar e entrar no ventre da minha mãe para nascer outra vez, velho? Aí Jesus vai explicar então para ele, né? Essa necessidade de nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, hoje a doutrina espírita nos fala amormente aqui nesse livro, né? Missionário da Luz, André Luiz Chico Xavier. Conhecido nosso, certamente, esse livro, da série dos 16 livros de André Luiz. Então ele nos fala aqui, ó, de como que era essa dúvida do Nicodemos. André Luiz explica ele para nós. Segismundo ia reencarnar no lar do Adelino e da Raquel. Ia reencarnar lá. Então já havia um vínculo anterior de reencarnação passada entre eles. Ninguém nasce num lar sem que não haja uma necessidade ou a necessária programação para tal mistério, né? Tem que haver. É igual a nossa família, por isso que é uma maravilha a nossa família, né? Graças a Deus, né? Cada um de nós com o nosso problema, né? Cada um de nós. Boa noite. Tudo bem? Então, o Segismundo estava se preparando para reencarnar no lar do Adelino e da Raquel, né? Estava se preparando. Então ele ficou ali se aclimatando na casa, ficava na sala, ficava aqui, andava pela casa. Aí quando chegou a hora, então, em que o Adelino e a Raquel copularam, então na cópula, os espermatozoides caem, né, no canal da vagina. Cerca de 200 milhões. Conosco aqui aconteceu isso, né? E nós já somos pais aqui, as irmãs já são mães, também aconteceu isso, né? Então os espermatozoides, normalmente eles vão morrer aqui, ó, no canal da vagina, na acidez da vagina. Muito ácida, e os espermatozoides, eles morrem. Então, os benfeitores costumam até orientar o espermatozoide mais apto para ele procurar ir no canal, entrando aqui nesse canal que é a trompa de Falópio. É aqui na trompa que se processa a nossa reencarnação. O mais apto é escolhido pelos mentores, então é direcionado numa velocidade de 3 milímetros por minuto. É uma velocidade relativamente baixa do espermatozoide, ele tem que nadar, né? Então quando ele nada, vamos supor que o óvulo está aqui, o espermatozoide nadando, né? Ele tem uma cauda, então nadando ele entra e rompe a cutícula do óvulo, rompe a cutícula ovariana. O óvulo é 8 vezes maior que o espermatozoide, 8 vezes. Aí quando ele entra, o espermatozoide lá dentro do óvulo perde a cauda, perdeu a cauda. Não é necessário mais ele nadar dentro aqui do líquido, né? Para até chegar aqui na trompa de Falópio. Então o que vai acontecer? O espírito reencarnante, que no caso é o Segismundo, ele já está encolhido pela hipnose. 1,90 m, 2 metros, 1,80 m, 1,50 m, 1,40 m. Ele vai ser encolhido pela hipnose e vai haver uma redução dele, ó. O perispírito dele vai ficar desse tamanho aqui, que é a forma fetal. Não há condição, aqui está o zero, né? Aqui, ó, aqui é embrião, aqui é feto. Normalmente até 6 meses, aqui 9 meses. A gente encolhe, todos nós aconteceu isso conosco, né? A gente encolheu no útero da nossa mãe, ficamos mais ou menos aí com 15 a 20 centímetros, encolhido, né? Aqui tem cabeça, né? Tronco e membros. É uma criança.
Então aqui está o cordão prateado. No momento em que o espermatozoide entra, ele rompe a cutícula do óvulo e se aloja lá dentro, vai acontecer, então agora não é mais nem espermatozoide e nem óvulo, é zigoto. É isso? Todo mundo já estudou isso aqui, já ou não já? Já, todos nós já estudamos isso em biologia, lá no primário antigo, para muitos isso aqui é, né? Então lá no primário antigo, é assim, mas plano espiritual vai planejar 3 crianças por um lar. Não, vamos planejar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje já se tem notícia de 11 espíritos ao mesmo tempo, cada um com a sua placenta, aqui dentro do útero da mãe, 11. Pensaram o trabalho que vai dar, um só a gente já não aguenta, né? Já se tem notícia no mundo de 11 espíritos reencarnando. 11. Cada espírito tem a sua placenta separada. Mas vai ser não, é só um espermatozoide entrando no óvulo e começa o processo. Vai ser gêmeo univitelino. Eles vão ser iguais, né? Mas não é que vai vir para cá ou vai para lá. É um só. Não, o planejamento reencarnatório são de 3. Então vai haver uma tripartição. São 4. Perceberam? Então é um conjunto só que vai bipartindo, tripartindo, quadripartindo, quíntuplos, sextuplos. É um conjunto só disso aqui, ó. É um só, segundo André Luiz nos fala, e vai acontecendo isso. Eles são todos iguais. Os univitelinos, quando são 2, eles são iguais. Mas, se o planejamento reencarnatório vier um espermatozoide para cá, vai também haver aqui a redução, né? E aqui vai ter um encontro. Esses aqui são desiguais. O gêmeo não parece nada. A gente está acostumado com gêmeo, né? Tem que ser igual. Tem que ser igual. Na nossa mente, gêmeos são iguais. Mas, às vezes, nasce um menino, nasce uma menina completamente desiguais. Não tem isso? Tem, né? Completamente desiguais. Então, essa condição aqui, ó, é um conjunto só de zigoto se bipartindo, tripartindo, enfim, né? O processo é de nidação, porque agora vai acontecer do zigoto ficar aqui, ó, na parede do útero, e começa uma multiplicação celular impressionante em progressão geométrica. Segundo André Luiz, a progressão é geométrica, rápido, né? Vai acontecendo a multiplicação das células. 18 dias nós temos o blastocito. 18. Cabeça, tronco e membros delineados. Olha que maravilha divina. Não é? É de Deus isso, Então, blastocito, 18 dias, cabeça, tronco e membros já delineados. E aqui, de repente, eles começam a explodir. O zigoto se abre, nós vamos ter 3 folhetos blastodérmicos, com 21 dias. O que são os folhetos blastodérmicos? Aí o André Luiz entra nos detalhes aqui. Ou seja, nós vamos ter um superior. Esse folheto superior, esse aqui, né, abre-se em 3. A pele nossa começa a ser formada, depois o sistema nervoso começa também a ser formado. No superior. No inferior, esse folheto aqui, ó, nós vamos começar pelo intestino nosso se formando. O intestino começa a se formar, depois se forma o estômago, depois se forma o esôfago, desse jeito. E o médio, os músculos e a coluna vertebral começam a se formar. Olha que coisa fantástica, gente. 21 dias, velho. 21 dias. Então nós vamos encontrar exatamente essa condição importantíssima dos chamados folhetos blastodérmicos.
Agora, vamos voltar um pouco lá no Seja Imundo, na Raquel. Então, quem já leu, né, o livro, na reencarnação anterior, o Adelino disputava o amor da Raquel, junto com Segismundo. Os dois eram apaixonados por ela. E ela ficava dividida, né? Não sabia se gostava. Chegava na frente do Segismundo e falava, eu gosto de você. Na outra, na frente do Adelino, não, eu gosto de você. Ficava dividida. Nós ontem fomos a Coatis fazer uma palestra lá sobre esse assunto aqui. Aí nós perguntamos, será que uma mulher pode gostar de dois homens ao mesmo tempo? Aí uma irmã começou a rir lá atrás. Quem estava com o marido, com o namorado, ficaram quietinhas. Não sei porquê. Aí uma lá atrás levantou a mão e falou assim, dois ainda é pouco. Olha só. Tem que ter um coração muito grande, tem ou não tem? Uma mulher gostar de tanta gente ao mesmo tempo? Então o fato é que ela foi a mais culpada. Porque o Segismundo, com ciúme do Adelino, Adelino com ciúme do Segismundo, Segismundo puxou uma faca e cravou a faca aqui nas costas dele, do Adelino, que seria pai dele agora. Aí vai acontecer que vai pegar no pulmão do lado esquerdo e atingiu a válvula mitral do coração, né? Então, se a gente fizer aqui o coração, a válvula mitral fica aqui, ó. Botar uma válvula assim, né? Aqui são 3 válvulas, aqui são 2. Aqui a válvula mitral é uma bicúspide. Aqui é tricúspide. Alguém por acaso lembra aqui do sistema hemático? Ou ninguém lembra mais? Foi tanto tempo que a gente já estudou isso, né? O sistema hemático tem uma pequena circulação, é coração e cérebro, pulmão. E o outro sistema, da grande circulação, é do coração, pega todas as partes do nosso organismo. Então, vão ser, a nutrição aqui sai pela artéria, né? Pelas artérias, o oxigênio, então, ele vai fluir, né? Vai chegar aqui no cérebro, vai voltar para o pulmão, depois volta para cá, e aqui vem o sistema venoso, aqui vem o arterial, leva para o rim, para o estômago, para o pulmão, para o coração mesmo, levam o oxigênio para todas as células do nosso organismo, todas. Alguém lembra quantas células que a gente tem no organismo? Faz muito tempo que a gente estudou isso, né? Alguém ainda recorda ou não? Pois são 100 trilhões. Se alguém duvidar, pode contar. Né? São 100 trilhões de células que a gente tem aqui agora, nutridas pelo oxigênio. Aí depois volta com gás carbônico, CO2, né? Essa aqui que a gente vai tirar o sistema venoso, é que a gente faz exame de sangue, né? Porque aquele das artérias é mais profundo, né? É mais lá para baixo, às vezes tem que tirar das artérias sangue para fazer análise. Então nós tiramos normalmente do sistema venoso, né? Que vem com CO2. E quando passa no pulmão, vamos supor o pulmão, né? A gente então vai ter um processo de tirar o carbono e volta então o oxigênio e fica fazendo isso a cada minuto, igual nós estamos vendo aqui agora, né? A gente nem percebe, né? Mas está acontecendo, o coração bombeando, né? A gente nem percebe às vezes direito, só quando dá algum problema, né? É que a gente se preocupa mais. Mas fora disso, é uma máquina perfeita. É de Deus, né? É de Deus, né? É divino, né? O nosso organismo é divino, né? A gente tem que respeitar essas células, porque se a gente fuma, por exemplo, a gente bebe, outros se drogam, comem demais, tem gente que é assim também, né? Fazendo exatamente, trazendo alguns problemas para si próprios. Então, às vezes, nós matamos uma célula. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá em 1957,
quando ele escreveu o livro, falou ele que estava estudando a mente da célula, lá em nosso lar. Já pensaram que seja isso? Estudar a mente de uma célula, porque as funções dela são iguais às nossas, não é? São iguais às nossas. Ou seja, amanhã eles vão estar no nosso lugar. Uma célula dessa que daqui agora 100 trilhões que nós coordenamos, a gente nem sabe direito, né? Só sabe quando uma morre, começa a adoecer alguma coisa na gente, aí que nós vamos lembrar que tem células ali, né? Então, fora disso, a gente vive nem sabendo que são 100 trilhões de irmãos e de irmãs que estão aqui na nossa responsabilidade, velho. Estão na nossa responsabilidade. Então, com isso, nós vamos encontrar os seres do mundo se preparando para reencarnar. Nas perguntas de 258 a 273 do Livro dos Espíritos, está lá, a escolha das nossas provas. Está lá. Nós é que escolhemos nossas provas, junto com os mentores. André Luiz ainda fala aqui no livro o seguinte: vocês imaginem um casal fazendo sexo lá no meio do mato. O plano espiritual tem que levar o reencarnante lá, ué. Está lá no prostíbulo, mesma coisa. Quer dizer, estão no sentido de vibrações pesadas às vezes, né? Eles estão lá com o ser reencarnante. Então ele fala que o útero faz esse encolhimento automático. Chegou lá perto, ele encolhe, o espírito, o perispírito dele encolhe automaticamente, com uma força muito grande. No caso do Segismundo, não, foi lá pelo merecimento dele, né? Porque depois que Adelino morreu na reencarnação passada, ele se casou com a Raquel, mas nunca conseguiram ser felizes. Conseguiram não, ué. Ela com a mente culpada, ele também, que foi um assassino. Passaram aquela reencarnação, depois que desencarnaram, quem estava esperando pelos dois? O Adelino, ué. Querendo se vingar dos dois. E o Segismundo aproveitou e começou a trabalhar pelo bem. E ajudava aqui na zona do umbral, vinha aqui na terra, no plano físico, ajudava a colar ali. Fez um trabalho tão maravilhoso no plano espiritual, que na hora da concepção, tinham mais de 100 espíritos lá dentro. Quer dizer, o Adelino copulou com a Raquel, aí ninguém entrou, né? Mas depois que começou o espermatozoide, então, a percorrer aqui, chegar, houve o processo, né? Do encolhimento, etc. Aí sim eles trouxeram a coroa de flores do alto, em homenagem à reencarnação do Segismundo. Foi um assassino, mas trabalhou pelo bem. Paulo de Tarso não foi assim também? Foi, ué. Ele foi um assassino, né? Igual a gente sabe, mas não trabalhou pelo Cristo, 60 anos. Desencarnou mais ou menos assim, mas ele ficou 30 anos trabalhando pelo Cristo, 30. É um trabalho que, se não fosse ele, o cristianismo iria sofrer, né? Dificuldades. Mas Jesus não foi chamá-lo mesmo ele sendo assassino? Foi, ué. Por que Jesus não pode esperar pela gente que nós estamos caminhando, tentando adquirir um Fiat Lux? Está esperando por nós, ué. Não só depende de nós, só depende de nós. A gente também tem a consciência culpada só dessa existência. A gente tem, né? Vocês aqui, graças a Deus, não tem esse problema de consciência, né? Nenhuma, né? Nenhum problema, graças a Deus. Mas na reencarnação anterior, certamente, nós temos lá nossos problemas, né? Então, o fato é que nós fazemos o planejamento reencarnatório nosso, junto com os mentores. E André Luiz ainda fala que o que acontece com alguns animais também é tudo parecido. Parecido conosco aqui, ó. Nos animais, vamos dizer assim, mais superiores, né? Em vários processos, mas nos animais superiores
O processo é parecido com esse. Nós temos um livro lá do Gabriel Delane, chamado A Reencarnação. Nesse livro, ele comenta esse estudo aqui, ó. Comenta com os animais. Então, no plano espiritual, vamos supor, vai ter um cachorro que copulou com a cadela. Vão reencarnar lá agora através dela 7 cachorrinhos, uma hipótese, né? Aí esse livro comenta como é que tudo é feito. Eles também encolhem igual a gente encolhe. Só que é o útero materno, no caso da cadela, é que é essa câmara, né, que diminui o cão. Eles são levados lá para o local, tudo direitinho, é parecido conosco. Tem irmãos que só se incumbem disso. Tem espíritos que são incumbidos dessas tarefas. Ah, a formiguinha ali foi atropelada, morreu, nós chegando, apertamos a formiguinha assim. A gente não faz mais isso, né? Graças a Deus. Né? Tira uma vida de um irmão nosso, de uma irmã, e merece viver também, né? Merecem. Uma barata, né? Um rato, um pernilongo, né? Que a gente gosta tanto do pernilongo. Merece, né? Então, o fato é que tem espírito que cuida disso, gente. Tem espírito que cuida só de árvore. Tem espírito que cuida do reino dos minerais. Vai ter trabalho para nós todos aqui quando a gente desencarnar, ué. Vai ter trabalho para nós todos. Então, André Luiz é que comenta isso. Aí nós planejamos a nossa reencarnação. E o Segismundo planejou também a volta dele. Ele ia ter um problema aqui na válvula mitral, só quando alcançasse a idade de 22 anos. De tanta coisa boa que ele fez no passado. Foi um assassino, mas fez tanta coisa boa pelos outros, ao recolher, né, das zonas umbralinas, que ele teve esse mérito. Então é isso que o André Luiz comenta ali. Deus, nosso Pai, é tão bom para nós, tão bom, tão misericordioso, né? Que qualquer coisa que a gente faça no bem, aquilo já atenua. Cada um de nós aqui tem o peso da cruz, tem ou não tem? A gente carrega uma cruz aqui, todo mundo, invisível, né? E ela tem um peso, tem ou não tem? Tem um peso. Tem peso a nossa cruz. Mas à medida que a gente vai ajudando o próximo, fazendo a caridade, por isso que é fora da caridade não tem salvação. A gente vai diminuindo o peso da nossa cruz. Tem gente que fala, eu não tenho só uma cruz, não, eu tenho umas, sei lá quantas, de tanta coisa errada que acontece comigo, Nosso vizinho reclama desse negócio, reclama ou não reclama? O vizinho nosso vizinho, a nossa vizinha, então, como reclama disso, né? Nada tá bom para ela, né? E reclama de Deus, reclama do outro vizinho, reclama de Jesus, dos Espíritos, reclama de tudo. Do trabalho, né? Não faz parte do crescimento nosso, né? Faz parte. Então, à medida que a gente vai ajudando o semelhante, a nossa cruz vai diminuindo o peso. A gente nem fica mais curvado assim, não. A gente vai ficando cada vez mais ereto, devido ao nosso trabalho de amor ao próximo. Por isso que é importante. Fora da caridade, não tem salvação para nós. É nesse sentido, né? Então, bem que a gente fizer, vai voltar para a gente mesmo. O que nós fazemos para o outro, volta para nós. Vale a pena, né? Os Espíritos sempre falam isso, vale a pena fazer o bem. Então, nós demos 2 condições que André Luiz fala. Aqui está o mapa cromossômico do Segismundo, imaginemos, né? Ele viu numa folha de papel. Foi feito lá em nosso lar, no Ministério de Esclarecimento. Reencarnação do Segismundo, que ia ter um problema na mitral. Ela ia estreitar. Quando chegasse 22 anos, estreitava e ele ia começar a doer o coração dele, porque ele deu uma facada, A lei de ação e reação, né? Mesmo ele trabalhando muito, ele tinha que passar pelas provas dele. Pergunta do 258 a 273 do Livro dos Espíritos, a escolha das provas, ou o planejamento reencarnatório nosso.
Aí ele ia ter esse problema ali, mas aí vai ter médico, vai ter remédio, né? Tudo para ajudá-lo a fazer sua caminhada. E é só começar o problema de doer o coração quando passasse lá o sangue, né? Pelo bem que ele fez na zona do umbral. Como que Deus é bom para nós, né? Como que ele é misericordioso para nós. Então, Segismundo vai ter aqui no mapa cromossômico que André Luiz fala. Vamos supor aqui, esse pedaço aqui do cromossoma. São 46 cromossomos mais um quando a pessoa vem com síndrome de Down, não é isso? Vão ser 47. Fora isso, são 46 sempre. Aqui dentro, ó, do núcleo da célula estão estrias. Essas estrias são o número de 46. Dentro delas estão os genes DNA e RNA. A composição, portanto, dos cromossomas. Então, o cromossoma, ele é de vital importância para a nossa evolução espiritual, né? A única célula que não tem cromossoma é a célula sanguínea, que é a hemácia. Ela não tem núcleo com cromossoma, não. Interessante, né? Não tem. As hemácias não tem aqui o núcleo, né? Não tem. Ou seja, né? Então as hemácias, só lembrando aqui, todo mundo já se recorda disso, vamos botar uma hemácia aqui. Ela não tem núcleo, não. A célula do sangue não tem. Mas ela tem uma reentrância aqui, ó, chamada hemoglobina. Tem um buraquinho lá que o oxigênio vem aqui, ó. O oxigênio que sai lá das artérias, pela válvula mitral, percorre todo o nosso organismo, de cima e embaixo. Aí fica aqui o oxigênio. Aí quando a pessoa por acaso é diabética, aí essa reentrância aqui vai carregar açúcar. Em vez de carregar oxigênio, carrega açúcar. Por isso tem um exame de sangue chamado hemoglobina glicada. Aqui está todo mundo bem disso, tá ou não está? Graças a Deus. Né? Hemoglobina glicada, ela então mede capacidade de açúcar no nosso sangue. Tem gente que está tão carregado com isso que tem mais açúcar do que sangue. Tem mais açúcar do que sangue. Tem que cuidar, não é? Tem que cuidar. Porque senão, daqui a pouco vai ficar difícil. Aí tem que cortar a ponta do dedo do pé, tem que cortar o pé, tem que cortar a perna. Complicado, né, gente? Então a gente tem que fazer um regime grande, né? Não comer nada que dá debaixo da terra, nenhum legume. Comer só aqueles que dão para cima da terra, e mais é folha, né? Tem que fazer um regime severo mesmo, senão a gente antecipa a nossa jornada. Aí ataca a rim, ataca fígado, ataca coração, pulmão, ataca tudo. Diabetes é uma doença sinistra, conforme diz nosso vizinho, né? É uma doença difícil, porque nós é que pedimos isso. Não, eu estou com isso, fiz tanta coisa errada, peguei um revólver, dei um tiro, matei um, tirei a vida do outro, fez isso, aquilo. Então, eu, na hora de escolher junto com os mentores, eu falei, eu quero vir sem a minha mão, ué. Aí é aqui que se faz, no mapa cromossômico, na nossa reencarnação. Quero vir sem mão. Quantas pessoas a gente não vê no meio da rua que não tem mão, ué? É ou não é? É só aquele toquinho, né? A gente não viu o Gabrielzinho agora, nas Olimpíadas? Que beleza, né? Que otimismo. Está com 5 medalhas de ouro, 3 agora e 2 lá no Japão, 5, e ele é pior do que o Daniel Dias. Lembra-se do Daniel Dias? Recordista de medalhas de ouro na natação. O apelido do Daniel Dias era Foquinha. Ele não tinha assim perna, não tinha nada. No entanto, ganhou. Ele
formou em educação física, se casou e tem 3 filhos, que os filhos dele não tem nada. É porque ele que é complicado, né? É ele. E o Gabrielzinho, a mesma coisa. Viu, o Gabrielzinho ainda tem, ele é focomélico, né? Ele nasceu sem os 2 braços, chama focomelia, isso ele falou na entrevista. Mas ele tem um jeitinho de andar assim um pouquinho, né? Ainda tem pé, né? Então são espíritos que, junto com os mentores, porque erraram, falaram, não, eu quero vir sem braços, porque eu fiz. Então Jesus ainda falou, se o teu olho, se a tua mão, né? Se o teu pé for de motivo de escândalo, arrancai-os. Preferível que entreis na vida só com um olho, uma mão e um pé, do que tendo 2 e vos precipitardes no erro. Quem disse foi Jesus, que é melhor para nós, que a gente vai exatamente carregar a nossa cruz assim mais tranquilo, pelo menos em termos de consciência, né? Graças a Deus. E outra coisa, que nós estamos com a nossa consciência aqui, kits, né? Graças a Deus, né? Então a gente vai fazer esse planejamento reencarnatório. Agora tem André Luiz fala aqui no livro, uma unidade de força chamada bióforo. Essa é uma unidade de força produzida pela nossa mente. É uma unidade de força psicossomática. Psique é a alma, nós, né? Somática é o corpo. Então o bióforo, ele vai imprimir aqui, ó. O bióforo, ele vai imprimir no citoplasma aqui, essa região, ó. Aqui estão as mitocôndrias, usinas de energia da célula. E aqui essa região é o citoplasma. Então o bióforo, essa unidade de força que nós produzimos, ela então vai agir aqui no citoplasma da célula. Eu quero vir sem mão, eu mesmo vou pedir isso. Os benfeitores vão me ajudar a vir sem mão, sem perna, sem isso, paralisia cerebral. Vai me ajudar, às vezes, a vir cego, às vezes a vir paralítico, com câncer, com diabetes. Quem escolhe somos nós, que às vezes é melhor para nós, né? Planejamento nosso é junto com os mentores. Mas no trajeto, por exemplo, nós às vezes ficamos com remorso. O remorso, gente, nos arrependemos de um determinado erro da nossa vida. A gente se arrepende, se eu tivesse, né? Isso tudo acontece quando a gente é jovem, né? Adolescente. Os maiores erros nossos estão na nossa adolescência. Não é verdade? Ué. A gente fica assim, imaturo ainda, né? A gente não tem aquela noção, né? E logo no início, 14, 15, 16, 17, a gente quer gozar a vida, né? Não é assim? Foi assim com a gente, ué. Foi ou não foi? Foi. Aí depois vem o quê? Vem o remorso. Se eu não tivesse feito isso lá quando eu tinha 18 anos. Mas a gente pode voltar atrás? Não podemos mais. Igual o Chico falou, eu não posso voltar lá atrás para refazer, né? Meu passado não posso, Eu tenho que aproveitar agora o meu presente para trabalhar o meu presente e me preparar para a futura reencarnação, uma coisa melhor para mim, né? E assim que o Chico disse, foi, para que a gente possa se melhorar, porque depois, alguns espíritos dizem o seguinte, que o remorso é o chicote da alma. O remorso é o chicote da alma. Porque a gente fica sempre preso, né, à questão consciencial nossa. A gente passa o tempo e a gente ainda lembra lá com 18 anos. O tempo passa, mas está guardado aqui, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, fala os Espíritos. Na nossa consciência, lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, essa aqui, depois então de 9 meses, a criança vai nascer, né?
Então essa é a condição para nós. Eu trouxe aqui um livro, esse livro chama-se Reencarnação no Brasil. É conhecido nosso, né? Não? Esse livro é do nosso Hernani Guimarães Andrade. Ele, aqui a ideia é essa mesmo, tá vendo aqui? Um feto, né? O embrião vai tornar-se feto, né? Embrião até 6 meses. Daqui de 6 para frente já é o feto, né? O Hernani Guimarães Andrade, ele morou aqui em Volta Redonda, deu aula no Macedo Soares, na Escola Técnica Pandiacolagem, era engenheiro eletricista da CSN. Uma cultura impressionante. Então, aqui é o caso, ele colheu 8 casos, que tem 8. Tem uma irmã chamada Patrícia. Patrícia reencarnou em 1939 em Araraquara, no estado de São Paulo. E a Patrícia, vai crescendo, né? 2 aninhos, 3 aninhos, um dia ela foi na padaria com a prima dela, que tinha 12. Aí estava na fila assim, comprou pão, como a gente faz, né? Compra pão e fica na fila para pagar. De repente apareceu um irmão do exército, um soldado, né? Apareceu e entrou na fila. Quando ela viu o soldado, ela começou a gritar: ele me matou, ele me matou, ele me matou. Isso desse jeito, uma menininha, 3 aninhos de idade só. A Patrícia. Aí a Patrícia, então, caiu lá no chão, tiveram que vir com álcool, esfregar nela, tudo, ela desmaiou, ué. Aí a prima dela, assim que ela voltou, rapidamente, correu com ela para casa e lá conversou com a mãe. Aí a mãe dela falou: não, é assim mesmo. Ela falou para mim que ela morava lá na França, num local chamado Havre. Tinha um porto onde paravam lá os navios. E ali no porto, esses navios atracavam, desciam muitos marinheiros. Então, a cidade existe até hoje. E ela estava em casa, tinha 15 anos. Ela, com 3 aninhos, falou para a mãe dela: ô mãe, você não é minha mãe, porque você é muito feia. Falou bem assim. Você não é minha mãe verdadeira, minha mãe é bonita. Meu pai era bonito. E eu nasci bonita, ela falando, né? Estava com 15 anos, aí bateram na porta lá no Havre, tinha uma casa lá no porto, né? Bateram na porta, quando ela abriu, entrou um soldado alemão, deu um tiro de fuzil nela. O tiro atingiu aqui, o seio esquerdo, e saiu nas costas. E ela nasceu com essa chamada birthmarks. Aqui, gente, ó, eles bateram a foto dela, ó, o Hernani Guimarães Andrade. Você está dando para todo mundo ver. A altura do seio esquerdo e saiu nas costas. Ela já nasceu com essa marca. Então, quando eu fiz a palestra lá ontem também em Coatis, aí eu perguntei: tem alguém aqui que tem alguma marca de nascença? Aí várias pessoas tinham marca de nascença lá. Alguém aqui tem marca de nascença? Ninguém lembra não, né? Tem? Ah, muito bem então. Aí pode falar onde que nasceu, não? Pode não? Pode. Ah, sim. Sim. Então, assim, a gente já nasce normalmente, pode ser um problema do passado nosso que chega agora e fica marcado no nosso corpo. Aí ela foi assim. Então ela fala que ela lembra, né, quando o Hernani Guimarães Andrade foi lá com a equipe dele. Mas como é que você veio para cá? Ah, eu vim numa nave, eu tinha 15 anos, fiquei com 15 anos mesmo. Eu morri, senti muita sede, com um tiro, né, eu caí lá no chão, senti muita sede, muita dor. De repente sumiu tudo, eu desmaiei. Aí ela fala que ela voltou numa nave espiritual, que voava, e não era como carro, nem avião, não fazia barulho nenhum. André Luiz fala nos Mensageiros, fala dessas naves espirituais, né? É tudo eletromagnetismo, não faz nem barulho, igual carro elétrico. Não faz barulho não, né? Aí vinha voando, passou em cima do mar,
Aí deixou um aqui no Brasil, deixou outro lá no México, deixou outro lá. Quer dizer, cada um ia reencarnar num determinado lugar. E o dela era em Araraquara. Aí quando ela desceu um anjo guardião com ela, toda de branco, todos ali dentro, motorista, vamos dizer assim, né? Da nave espiritual, todo mundo de branco, médico, enfermeiro, todo mundo lá. Ah, não, você vai ficar aqui. Aí ela desceu com o anjo guarda dela, vamos ficar aqui. Aí chegou, não, você vai ficar nessa casa aqui, que é a casa onde ela morou lá em Araraquara. Ela fala que quando ela sentou, ela ficou um tempo lá dentro esperando, igual Segismundo. Depois encolheu por hipnose, até acontecer isso aqui. Ué. Ela fala assim, mãe, quando eu cheguei aqui a janela era desse jeito, a cortina era verde, não é desse jeito, a mãe dela fez a reforma na casa, e ela lembrou exatamente, né, quando ela chegou lá. Aí falou assim, né, dessa maneira. Então ela, o Hernani Guimarães Andrade, ela era professora, né, formou-se professora, e ela foi lá no Havre, para ver se achava lá no túmulo, no tabelião, alguma coisa. Ela lembrava que a mãe dela chamava Ankara Barralof, de origem marroquina. Ou até isso ela lembrou. Lembrou o nome do pai dela. Aí falou, mãe, você é feia, mas minha mãe, Ankara, era bonita. Falou assim. Ela lembrou tudo, né, quando ela, então, chegou lá. Então, o fato é que, infelizmente, igual ele fala aqui, né, não encontrou nada lá. Procurou lá no cemitério, procurou lá, foi no tabelião, lá, mas não achou o nome dos pais dela, nem o nome dela, né? Então, como quer que seja, esse livro aqui tem 8 casos assim, vale a pena a gente estudar, vocês são estudiosos, né, da doutrina, vale a pena. Aqui nesse outro caso aqui, ó, eu até fui nesse centro espírita Allan Kardec, agora ele não existe mais. Era ali na rua 21, tinha um centro ali na esquina do Batista, quando sobe o Batista, ali naquela casa de esquina, tinha um centro. Alguém lembra disso aqui? Não? Lembra? Então, aí até o Ricardo, que é um advogado, ele é que fundou o centro lá, né? Ele fundou, comprou a casa, comprou tudo, fez o centro, ficou lá um bom tempo. Aí ele trouxe esse garotinho aqui, ó. Eu fui na apresentação dele, 1990. Ele chamava-se Jean Sibelius. Ele era autodidata. Ele não olhava partitura. Ele estava lá na frente do piano. Eu também estava no auditório da CSN. Se alguém conhece lá o auditório da CSN, né? Eu estava lá sentado, né? Aí várias pessoas estavam lá, cheio o auditório de espíritas, né, da nossa cidade. Aí ele começou a apresentar as músicas. Então, nas músicas que ele apresentou, isso em 1990, né? Aí apresentou aqui várias músicas do cancioneiro popular, está até aqui, né? Eu até anotei aqui na época que eu pedi a Baquiana número 4 do Vila Lobos. Alguém conhece? Não? Uma das mais bonitas, né? Muito bem, mas conhece a Baquiana número 4? Parabéns. Então a Baquiana número 4 eu pedi, impressionante como que ele tocou lá no piano, né? Impressionante mesmo. Ele só ouvia e gravava. Aí o pai dele, a mãe dele também estava lá, né? Aí o pai dele chegou na frente assim e começou a se posicionar, ó. O Sibelius é meu filho, mas é um menino prodígio, com 3 anos e 8 meses. Ele não falava, ele não andava, só rastejava de costas. Desde que ele nasceu, ele só rastejava de costas. E o pai dele gostava de música clássica. Gostava muito de uma música do Luiz Gonzaga chamada Assum Preto. Alguém conhece? Ninguém conhece? Conhece? Muito bem, irmão. A asa branca todo mundo conhece, né? Aí tem um Assum Preto, que é um passarinho que cega ele, né? Pessoas cegam ele, tadinho. Então é uma música dolorida, triste, e o pai dele gostava demais da música. Ele ficava assim olhando, né? 3 anos não falava, ficava só olhando o pai dele. O pai dele chegava no piano, tocava lá essas músicas bonitas, né?
Aí a mãe levava lá em Pernambuco, em Recife, para ele fazer tratamento neurológico lá, porque ele é de Campina Grande, na Paraíba. Nasceu lá, né? Em 1973. E desse jeito, né? Problema neurológico, só andava, rastejava pelo chão, de costas, e fazendo tratamento lá, neurologista, né? Ele foi aos poucos, melhorando um pouco, até que a mãe dele sonhou com o Frei Damião, lá do Nordeste. Frei Damião apareceu no sonho dela, que eles eram católicos, né? O pai falando no microfone lá para todo mundo ouvir isso, né? Aí o pai falava que o Frei Damião apareceu, ó, as provações do seu filho terminaram. Foram só 3 anos e 8 meses. Aí no dia seguinte ele levantou e começou a falar: mãe, olha mãe, eu levantei e abraçou a mãe naquela alegria. Seu pai vai chegar na hora do almoço, depois do trabalho, você vai se apresentar para ele nessa alegria. Aí o pai chegou, aí trouxe até um disco, né, que é de vinil antigo, né? Parece que está voltando agora, não sei se vocês estão vendo, né? Parece que está voltando agora os discos de vinil, melhor do que esse agora, que arranha muito fácil, né? Aí o disco de vinil, ele trouxe exatamente a 9ª Sinfonia do Beethoven, que é uma das maiores músicas recebidas do alto para nós. Beethoven recebeu, né? A 9ª Sinfonia. Aí ele pegou o disco, pai, aquela alegria, abraçou o pai, aquele negócio, pai, agora eu estou falando, estou andando, naquela alegria. Aí ele pegou o disco, chegou na ponta do piano e quebrou o disco do pai dele. O pai dele falou: quebrou meu disco. O pai, não preocupa não, que está tudo aqui na minha cabeça. Mas não é possível, meu filho. Você só tem 3 anos e 8 meses. Aí sentou no piano. Lembra que esses grandes gênios foram assim, né? O Mozart, 5 anos até ópera ele já fez. Aí sentou no piano e começou a tocar lá, 9ª Sinfonia do Beethoven. O pai ficou impressionado. Depois ele tocou Assum Preto. Mas meu filho, aí ele escreveu para o Chico. O Chico falou assim: ó, ele é a reencarnação do Johann Julius Christian Sibelius. Por isso você colocou o nome dele de Sibelius. Por isso o nome dele é Sibelius. Pequenininho, gente, na época, né? 1973, hoje já está adulto, né? E o pai dele levava para todo lado para divulgar a reencarnação. Chico falou: ele é a reencarnação. Apareceu até no Fantástico de 1986. Alguém por acaso lembra? Também já pedi demais, né? Eu não sei nem se eu nasci em 1983. Então o fato, né, gente, é que é uma demonstração viva da reencarnação. Então nós vamos encerrar, porque esse assunto vai longe. Há quantos livros? Não peguei nenhum daqueles lá, ué. Peguei só esse aqui. Por quê? É um assunto muito vasto. Nós vamos falar aqui a noite inteira sobre o assunto, né? É, ué. Mas só que nós temos nossos compromissos, os mentores também têm seus compromissos de trabalho, né? Nós vamos dormir, né? Vamos trabalhar depois do sono, né? Se Deus quiser, ué. Só fazer coisa boa. Vamos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui eu também trouxe um livro aqui muito interessante, para encerrar, né? Esse aqui é A Reencarnação na Bíblia, do Hermínio também. Não, esse aqui é do Hermínio Correia de Miranda. Ele ali é o Hernani Guimarães Andrade. Está vendo? Reencarnação na Bíblia. Tudo que existe no Antigo Testamento, no Novo, está aqui nesse livro. Alguém conhece por acaso esse livro? Não, né? A Reencarnação na Bíblia. Então é um livro muito bom, de muita pesquisa. Aqui a gente tem também de Kennedy ao homem artificial. O Kennedy ele fez. O Kennedy também, né, desencarnou, como nós sabemos, né? E tem aqui o ator chamado Glenn Ford. Alguém lembra do Glenn Ford aqui ou não? Faroeste americano, né? Hein, lembra? Meu pai falava. Então, o Glenn Ford foi submetido também a uma hipnose de costa a costa nos Estados Unidos,
ele ficou lá, ficou encolhido, está com 15 anos, 14 anos, 12 anos, agora está dentro do útero da mãe. Aí ele voltou numa reencarnação, e ele era exatamente professor de música. Aí deixaram o piano lá, e ele em transe, retornou à condição, sentou no piano e começou a tocar Mozart, Beethoven, etc. Então é muita coisa para falar, né, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos encerrar então, pedindo a Jesus, né, que abençoe a vida de cada um de vocês aqui, né? Nós possamos, né, estar juntos ano que vem estudando aqui no centro, né? Estudando, participando, voltando aos trabalhos mediúnicos. Já voltaram ou não? Vão voltar ainda, né? Ninguém está falando nada não? Vai ter trabalho mediúnico? Vai ter, né? Vai ter trabalho. Grupo de estudos, né, né? Isso aí. Palestras, né? Isso aí. Vamos pegar firme aqui, né? O centro vai fazer esse ano 43, né? 43 anos, né, de existência. Graças a você. Não, eu fui um dos participantes, né? Fui um dos participantes que ajudou a erguer aqui a casa, né? Mas parece que foi ontem mesmo, né? Né? O Raimundo também participou, né? Pedrosa, a Célia também estava aqui, a Velúzia, né? Mas quem estava mais no início aqui? Acho que só Pedrosa, Manel, né? Manel chegou a participar. Então, o fato é que essa casa que foi erguida, né? Mas ela foi fundada lá na casa do Sr. Milton Tavares, lá na rua 249. O pessoal se reuniu lá. Qual o nome que nós vamos colocar no centro? Boa noite. Qual o nome que nós vamos colocar no centro? Ah, vamos colocar o nome de Irmã Cárita, que foi martirizada lá em Roma. E o nome ficou, ué. Irmã Cárita certamente está presente aqui, né? Com os trabalhadores dela. Foi martirizado. Sabe o que é martirizar? Às vezes é arrancar pele por pele, né? Coisa horrível, né? Pedaço por pedaço. Cristã, né? E tá essa luz aí, né? Essa luz que ela é, né? Pelo trabalho de amor ao próximo que ela realiza aqui. O centro já esparge essas luzes 43 anos, né? 43, né? Aqui atrás, a gente tinha lá uma oficinazinha de um senhor, né? Que consertava a televisão. Era um barraquinho aqui atrás. Aí, conversando com ele, morava aqui o seu Alcides, nessa rua aqui, né? Com a família dele. Aí o seu Alcides veio para cá, incorporava um espírito que já fazia isso lá na casa dele. O mentor dele incorporava nele, na casa dele. Ficava assim de gente, ó. Aí ele veio para cá. Seu Alcides. Aí vindo para cá, o seu Alcides, então, se tornou assim um mensageiro desse irmão, desse espírito. Aí ele ficava cheio isso aqui, gente. Hoje está cheio também, né? Estamos começando o ano, graças a Deus, todo mundo aqui, os trabalhadores da casa, faltaram alguns, certamente, mas a importância da gente se ligar assim nesse sentido, né? Então começou com o seu Alcides, que ele esteja bem também no plano espiritual, e foi graças a ele que isso aqui começou a reerguer mesmo, né? Ao seu Alcides. Então, meus irmãos mesmo, que vocês possam ter um início de ano, assim, de muito trabalho, né? Como que nós vamos falar, né? Nós espíritos temos que falar isso, né? Que Jesus e Deus, nosso Pai, possam dar muito trabalho para nós. Muito trabalho, não é? Nós precisamos de trabalho, Então é através do trabalho, da caridade, dos estudos, né, que a gente vai conseguindo se reerguer. Então, muita paz. Vou devolver a palavra então para a nossa irmã, né, para o encerramento. A nossa gratidão, né, ao Pisone, desde o início está com a gente até hoje. Né? Muita gratidão mesmo, uma alegria imensa ter você com a gente. Obrigado. Assistir essa aula que você dá para a gente toda vez que você vem, e hoje você está um pouco mais iluminado, está mais alegre. Obrigado. Eu senti você muito melhor hoje. Você também, né?
uma alegria que você trouxe para a gente e está alimentando Obrigado. o nosso ânimo, né? E você terminando ali falando um pouquinho sobre a história da nossa casa e sutilmente convocando todos nós ao trabalho, né? Verdade. Muito sutilmente, você fez esse convite, essa convocação a nós, né? De iniciar o ano, já iniciamos com a primeira palestra, né? Com todos vocês aqui com a gente, então a nossa gratidão imensa. E a gente, né, nas terças-feiras temos a reunião única. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos retornar ao estudo. Muito bem. Né? E a evangelização ainda não ter o dia direitinho, que a gente vai terminar, mas retornaremos também, com certeza. E temos a roda de conversa na quinta-feira, né? Online. E está recomeçando o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, é isso, né, gente? Mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que é isso mesmo, né? A gente está fazendo bazar também. Uma vez por mês a gente faz bazar para arrecadar também fundos, né, para manter a casa e para também ajudar, né, de outras formas. Sábado, o casal de advogados está aqui. Ah, tem sábado? Ah, então, gente, no próximo sábado, o casal de advogados que faz um trabalho também voluntário de orientação jurídica. Legal, Então, muito bom. trabalho voluntário, então a gente precisa agendar, né? Você, a Lusa, né? A Nilda, a outra Lusa, precisa agendar, marcar o horário direitinho, para chegar de repente, né? Isso é uma coisa organizada, e realmente eles são excelentes. Duas pessoas excelentes. Hã? Olha, bazar. Bazar, já fizemos domingo, né? Domingo nós fizemos. Mais ou menos uma vez por mês a gente faz. Então, quem tiver com a roupinha lá bonitinha, né? Dê para a gente revender, né? Um precinho para ajudar a comunidade, ajudar a gente também. É um trabalho também, né? Claro. Então, eu acho que a nossa prece é isso, a gente agradecer a espiritualidade pela oportunidade de nós estarmos aqui, eles estarem conosco, esperando de nós, porque a casa material precisa dos encarnados para estar funcionando, né? A espiritualidade faz a parte dela, mas nós precisamos fazer a nossa parte, estarmos aqui presentes, né, com disposição para trabalhar, porque, como o diretor falou, nós precisamos de trabalho. Quanto mais nós trabalhamos, menos besteira nós fazemos. Menos tempo nós temos para fazer, né, para nos desequilibrarmos. Então, o trabalho é fonte de equilíbrio, é fonte de progresso para nós e para quem está, né, ao nosso lado. Então, a nossa gratidão a vocês, a nossa gratidão a Jesus, que nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçar, de repensar, de refazer. Nos dá a oportunidade de estarmos numa casa como essa, adquirindo conhecimento e também a oportunidade de exercitarmos através do trabalho bem e através da nossa vida, da nossa conduta, das nossas escolhas. E Margarida, a nossa mentora, nós também continuar nos auxiliando, nos amparando, nos assistindo, nos encorajando a abraçarmos as tarefas dessa casa. Obrigada, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre. Sim, seja.